Desatenção, hiperatividade e impulsividade, às vezes em um nível exacerbado e até disfuncional. Esses podem ser sintomas do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido por TDAH. Segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, o distúrbio acomete de 3 a 5% das crianças em idade escolar em todo o mundo. Mas também pode ser diagnosticado, na fase adulta. O tema é tão importante que o mês de agosto foi escolhido para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico e tratamento precoce do transtorno. E sobre esse assunto eu converso a partir de agora ao vivo com a terapeuta ocupacional Camila Gonzaga. Camila, muito bom dia e muito obrigada por estar aqui conosco para falar desse assunto extremamente importante, né? Bom dia para você. Olá, Juliana, bom dia. Que prazer estar aqui com vocês hoje, podendo falar desse tema, né, tão importante. Verdade. Bom, o TDAH, né, como você já falou, né, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno, né, neurobiológico com causas genéticas que aparece já na infância, tá? E frequentemente acompanha, né, para a vida adulta. Aí, como mesmo você já citou, né, ocorre entre 3 a 5% das nossas crianças. Agora, Camila, existe uma faixa etária, a gente sempre quando lembra e fala sobre esse transtorno, sobre esse assunto, a gente foca nas crianças, né? Aquela criança mais agitada, aquela falta de atenção muitas vezes. Porém, até nos últimos dias, saiu muito na mídia a atriz, cantora Susana Alves, teve muito sucesso nos anos 90, que se disse diagnosticada, entendeu que tinha sido diagnosticada agora na fase adulta. Existe de fato uma faixa etária onde é mais frequente a gente reconhecer de repente o transtorno? Sim, na verdade, assim, as crianças, né, elas acabam chamando bastante a nossa atenção, né? Então, assim, 3 características importantes aí do TDAH é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Claro que, assim, se a gente fala criança muito agitada, criança não para, mas de uma maneira, assim, além do que é esperado para aquela criança, né? Então, assim, quando isso começa a acontecer, essa demanda começa a aparecer, as famílias, né, a escola já faz a indicação para um profissional para fazer aí uma avaliação para um provável aí diagnóstico. Na fase adulta, não é que essas pessoas não tinham, né, o TDAH e passaram a ter. Na verdade, né, já tiveram desde a infância, porque esses sintomas precisam aparecer já na infância. E aí começaram, até por conta das informações que nós temos hoje, identificar que de alguma forma estava tendo um impacto ou causando um sofrimento na rotina, né? Então, em adultos pode causar aí questões de memória, né, esquecimento, questões aí de organização mesmo da rotina, de concentração no trabalho. Então, isso acaba interferindo muito e causando um sofrimento também. Interessante você falar desses sintomas, porque muitos adultos que de repente não receberam esse diagnóstico lá na infância podem se enxergar dessa forma. E, inclusive, nos relatos dessa atriz, da Susana, ela fala que foi libertador, porque ela passou a compreender várias situações da vida, às vezes ela não continuar com um projeto, começar e não encerrar algo que ela teve, que ela iniciou ali, algo importante, então ela começa a se entender mais a partir desse diagnóstico. Então a gente percebe que quanto mais cedo, de fato, melhor, para ajudar essa criança, no caso, a ter uma juventude, uma fase adulta mais tranquila. Isso, exatamente. Até porque, né, quando esse diagnóstico é dado, muitas coisas acabam ficando mais claras, né? Porque senão fica aquela criança que é estranha, aquela criança que fica no mundo da lua, aquela criança que é diferente, né? E isso é muito ruim. Mesmo o adulto, né? O quanto o adulto se sente culpado de não dar conta, né? Muitas vezes de tarefas que são básicas, né? Às vezes pensa, eu não sou inteligente, né? Eu não sou paciente, eu tenho problema de memória. Mas quando esse diagnóstico vem, fica muito mais claro até para um direcionamento adequado do tratamento, né? Então, assim, acho que isso é muito importante. Perfeito, e a gente falando da importância, tanto que a partir desde esse ano se tem aí um mês, né, um dia
para se tratar esse assunto. E aí você falou muito na questão dos sintomas, do diagnóstico. Uma vez diagnosticado com o TDAH, quais são os tratamentos possíveis? E são tratamentos diferentes na fase, por exemplo, na infância e na fase adulta? Bom, o tratamento, ele vai depender muito da demanda de cada indivíduo, né? Então, assim, não é porque uma pessoa tem TDAH, duas pessoas têm TDAH que elas são exatamente igual, que elas têm a mesma dificuldade, né? Então, cada um vai ter a sua demanda para tratamento. Mas o que normalmente é indicado? As psicoterapias, né? Aí, para alguns casos aí, o tratamento medicamentoso, né? E também aí, fonoaudiologia, terapia ocupacional, educador físico, entre outros, né? Mas, assim, o tratamento é muito específico para a demanda de cada um, tá? E você, enquanto terapeuta, você percebe que essa informação e até esse serviço que a gente está fazendo hoje aqui muda as histórias aí, porque muita gente, como você falou, não consegue diagnosticar porque não sabia muito do que se tratava, não se ouvia falar muito, né? Ter essa consciência, saber que existe essa possibilidade, que de repente alguns sintomas apresentados pelo seu filho podem ser isso, já aumentou, por exemplo, o número de famílias que já conseguiram diagnosticar seus filhos, por exemplo? Já conseguem ter essa percepção mais apurada? Sim, essa informação é de extrema importância, né? Não só para a família, mas também para outros profissionais, né? Principalmente para os profissionais da escola, né? Então, assim, é importante ter essa informação para que o próprio professor consiga identificar que aquela criança está com alguma demanda diferenciada e precisa comunicar aos pais, né? Então, normalmente, isso já vem da escola, né? Então, os professores entram em contato com a família, porque às vezes a família não consegue identificar, né? Identifica que a criança é muito agitada, que a criança é esquecida, mas às vezes não tem outra criança em casa para fazer um comparativo, qual é o parâmetro, né? Qual é o padrão, né, ali dentro do que é esperado. Então, essa informação, essa troca, né, nas mídias, é de extrema importância, né? E muitas vezes em casa, os pais acham que a criança é teimosa, que a criança é desobediente, que a criança não faz porque ela está sendo opositora. E não é isso, é porque ela não consegue fazer. É algo que foge do controle dela. Perfeita essa sua colocação, importante como o conhecimento traz essa clareza e até facilita muito mais a convivência, né, ali em família e mais para frente, numa fase mais adulta, também no mercado de trabalho, por exemplo. Então fica aqui os esclarecimentos, quero agradecer demais as suas informações, Camila, eu tenho certeza que isso vai trazer muita clareza para várias pessoas que nos acompanham e a partir de então as pessoas começam a olhar com outros olhos, né, para aquela criança, como você disse, que esquece tudo, ou que não tem a atenção devida, a gente fala, ô menino, presta atenção, e às vezes é algo mais profundo. Então é importante a gente ter esse olhar também. Muito obrigada pelas suas informações. Portas sempre abertas para você aqui no nosso Edição Manhã, viu? Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de passar essa informação, tá bom? Tenha um bom dia. Ótimo dia para você também.